forma dele descrever tudo o que está nos versículos 8 e 9. Não esqueça isso. É uma didática linda, irmãos, que tem aqui nessa porção. Então você vai ver que a leve e momentânea tribulação é o que ele chama ali de tribulações, de apuros, de perseguições, de abatimentos. Ele chama isso de leve e momentânea tribulação, mas é leve diante da glória, a qual nós teremos por herança eterna. Aí diz, não atentando nas coisas que se veem. É uma outra forma dele chamar nossa atenção para as lutas, para as perseguições, para os abusos, as angústias, as tristezas, as lutas que nós passamos. Ele diz assim, essas coisas, você não deve colocar o seu coração, não atente para isso. Aí ele diz, mas nas que não se veem, essas que vocês estão vendo, essas lutas são momentâneas e temporais. Mas a glória que está reservada para vocês é eterna. Aleluia, irmãos. Então você vê aqui, coisas que se veem, ele chama de leve e momentânea tribulação. Coisas que não se veem, ele chama de eterno peso de glória. Irmãos, que leitura maravilhosa é essa que nós fizemos nessa manhã. Isso aqui é um revigoramento para nós. Que o Senhor continue falando a todos vocês, nos abençoando com a sua palavra, olhando sempre para o Senhor, irmãos, porque nós temos tanto nele. E muitas vezes nós achamos que o Senhor esgotou a sua misericórdia, o seu amor, os seus cuidados. Ele é inesgotável, irmãos. É a nossa fé que está sofrendo um profundo abalo, esfriamento, mas que a palavra de Deus essa manhã renove a sua fé no Senhor. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, que Ele nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande e santo nome do Teu Filho Jesus, nós oramos aqui. Colocamos as nossas vidas nessa oração debaixo da Tua palavra. Senhor, que o nosso coração se volte para esses textos, onde possamos colocar os nossos joelhos, o nosso rosto diante de Ti, Senhor, e pedir para o Senhor que a vida da Tua palavra seja o nosso alimento nesse dia. O alimento da nossa fé, que está tão abalada, está tão desgastada com as lutas que temos passado. Mas vem, Senhor, renova-nos. Renova-nos pela Tua palavra. Lava-nos pela Tua palavra. Refrigera-nos pela Tua palavra. Vivifica-nos pela Tua palavra. Aviva a nossa fé nesta manhã pelo trabalho da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Mas essa palavra ocorre 43 vezes. 43 vezes. Quase 2 vezes por capítulo. Não é curioso, irmãos? Quase 2 vezes por capítulo. Então, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado, feliz, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 22, versículos 17 e 18. O Espírito e a noiva, versículo 17 e 18. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve. Não é o que vê, é o que ouve. O Maranata, irmãos, não é para os que veem, é para os que ouvem. Porque o ouvir, no livro de Apocalipse, tem a ver com guardar. O ouvir tem a ver com guardar. Aqueles que leem e ouvem as palavras deste livro e as guardam. Então, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia, aí ele diz todo aquele que ouve, então tem conexão. As palavras deste livro. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, eu acho lindo aqui, irmãos, porque essa palavra ouve é a característica da noiva. Diga, vem.
Aquele que ouve é o que tem sede, por isso diz, venha. Está vendo? Versículo 18. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Eu, a todo aquele que ouve. Então é muito sério ouvir, irmãos. Porque quando você ouve, você não pode acrescentar nada. Não acrescente nada. Nós temos que ser fiéis. Eu vejo que hoje em dia, no dia a dia, no trabalho, atendendo as necessidades dos outros, quer sejam clientes, quer sejam os parceiros, eu vejo que as pessoas não ouvem mais, elas interpretam, porque creio que o inimigo assola a mente daquele que não está protegido pelo Espírito Santo. Então você fala uma coisa e a pessoa está olhando outra, você fala uma coisa e a pessoa, porque eles não perguntam mais, eu percebo que as pessoas não perguntam mais, não entendi, não entendi, não entendi. No diálogo parece que eu sou um velho caquético e não entendi, não entendi. Olha, eu sou limitado, não entendi. Como faz? Não compreendi. Eu vivo mostrando a falta de entendimento do que eu estou ouvindo. Isso é humildade. As pessoas falam e entendem, acho que o outro está entendendo. E quem ouve não mostra que não está compreendendo, que é hipocrisia. Então, um fala e não está preocupado com que o outro entenda, e o outro ouve e não mostra que não está entendendo. É hipocrisia. O mundo é hipócrita. Por isso que tem tanta confusão. E quando você começa a fazer pergunta para querer entender, as pessoas ficam explicando coisas da cabeça delas, mas elas não estão preocupadas que você entenda. Elas estão falando e tem certeza do que estão falando e que você está entendendo. E às vezes não está. Aí você fica perguntando. Às vezes é até difícil de falar, porque você pergunta, não entendi. E é... não entendi. Eu só quero saber isso. E a pessoa fica respondendo um monte de coisa, justificando, explicando. Uma loucura. E tudo isso acontece também para o quê? Para criar conflito comigo, para criar conflito com aquele que nasceu de novo. Mas a pessoa que fala que está no mundo, ela não percebe isso, ela não faz por mal, ela faz por falta de discernimento espiritual. Isso é muito triste. Mas essa é a cruz de Cristo que nós temos que carregar com alegria, porque perante essas dificuldades que a gente está passando como filho de Deus, a vida eterna é infinitamente melhor e nós vamos esquecer toda essa tristeza, como ele acabou de dizer. Então está ótimo. É isso que esse texto quer dizer a nós. Seja fiel àquilo que você ouve. Não acrescente nada, porque se você acrescentar algo, você vai mudar o caminho. Você vai mudar o rumo, você vai perder o foco. Então não mude, porque se você mudar, você vai receber o juízo de Deus. O que significa também, irmãos, que esse ouvir, ele conquista o nosso coração. Esse ouvir, ele nos conquista para sempre. Então, quando você é conquistado, irmãos, por Deus de tal maneira, as suas faculdades interiores, elas vão se abrir. Então, foi isso que João experimentou. Então, duas coisas aqui. Achei-me em espírito. Está vendo? Achei-me em espírito. Agora, ele vai dizer, e ouvi. Então, nós vimos 3 textos onde encontramos essa palavra de maneira muito especial. Agora, há um outro detalhe deste ouvir em Apocalipse, que ele tem a ver com uma experiência celestial. Não é um ouvir sem uma experiência, é um ouvir que leva à experiência. Então, vou mostrar apenas 3 textos. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 10. Veja que ele não fala o que ele pensa, ele está mostrando o que está escrito na Bíblia, qualquer um pode ir lá e ler. E eles geralmente falam de vários versículos para falar uma verdade, uma revelação só. Deus escreveu a Bíblia com esse propósito, que a gente ouça a voz dele. O versículo 4, Apocalipse 10, 4.
Logo que falar